Há momentos em que o tempo parece desacelerar para algumas pessoas e acelerar para outras. Você já percebeu isso? Enquanto uns lutam, insistem, pedem, esperam e se frustram, outros parecem receber respostas quase imediatas da vida, como se o universo estivesse sempre disponível, atento, pronto para agir. Não é sorte, não é privilégio, é compreensão. Existe uma chave invisível que muda completamente a velocidade com que as coisas se manifestam. E essa chave não está fora de você. Ela está na forma como você fala, pensa e sente aquilo que deseja. Imagine por um instante que o universo funciona como um sistema perfeito de resposta. Não um juiz que avalia se você merece ou não, mas um espelho absoluto, incapaz de discordar, incapaz de negar. Ele apenas reflete. Tudo o que você emite retorna. Tudo. A questão nunca foi se o universo vai responder. A questão sempre foi como ele está respondendo àquilo que você envia todos os dias, consciente ou inconscientemente. Florence Scovel. Shin ensinava que a vida não é um jogo de tentativa e erro, mas um jogo de palavras e estados internos. Segundo ela, o homem tropeça no próprio destino porque fala de derrota enquanto espera vitória. Fala de escassez enquanto pede abundância. Fala de medo enquanto deseja segurança. E o universo, fiel servidor da lei, responde exatamente a isso. Sem julgamento, sem atraso proposital, apenas resposta. Talvez você já tenha sentido, em algum momento da sua vida, que algo estava quase acontecendo. Uma oportunidade que parecia perto, uma solução que parecia a um passo de distância, um dinheiro que quase chegou, um relacionamento que quase se resolveu. Esse quase não é coincidência. Ele é o sinal de que a frequência estava próxima, mas não alinhada. Como uma estação de rádio fora de sintonia. Você escuta ruídos, mas não a música completa. O universo atende rápido quando encontra clareza. Ele atende rápido quando encontra certeza. Ele atende rápido quando encontra alguém que não implora, mas declara. E essa diferença é sutil, porém decisiva. Implorar vem da falta. Declarar vem do entendimento. Implorar carrega tensão. Declarar carrega autoridade. Florence dizia que o universo não entende emoção confusa. Ele entende comando espiritual. Observe como a maioria das pessoas começa o dia. Antes mesmo de sair da cama, já estão mentalmente reclamando do que falta, antecipando problemas, lembrando contas, revivendo frustrações. Sem perceber, elas já deram ordens. Ordens silenciosas, mas poderosas. Ordens que dizem, traga mais do mesmo. E o universo, obediente, executa. Agora imagine começar o dia de outro lugar. Um lugar interno onde não existe ansiedade, apenas expectativa serena. Onde você não pede que as coisas deem certo, mas assume que elas já estão em movimento. Florence chamava isso de fé científica. Não uma fé cega, mas uma fé baseada na lei. Assim como você não duvida que uma semente germinará quando plantada corretamente, você não duvida que a palavra correta, no estado correto, produzirá resultado. O que faz o universo responder mais rápido não é a repetição mecânica, nem a força emocional exagerada. É o alinhamento entre palavra, imagem mental e sentimento. Quando esses três elementos se unem, o tempo encurta. O caminho se endireita. Os atrasos desaparecem. E o que parecia distante começa a se mover com naturalidade em sua direção. Talvez você pense que isso soa simples demais. E é exatamente aí que muitos se perdem. Porque a mente foi treinada para acreditar que tudo exige luta, sacrifício e sofrimento. Mas Florence afirmava algo radical para sua época, e ainda hoje para muitos. A vida não responde ao esforço excessivo, responde à direção correta. Não é sobre empurrar a porta, é sobre falar a palavra que faz a porta se abrir. O universo não responde à urgência emocional, responde à convicção silenciosa. Quando você sabe, você descansa.
Quando você descansa, você permite. E quando você permite, o fluxo acelera. É por isso que muitas vezes as coisas acontecem quando você desiste de controlar. Não porque desistiu do desejo, mas porque soltou a resistência. Existe um estado interno onde você não corre atrás e também não foge. Você simplesmente permanece. Nesse estado, suas palavras não carregam tensão. Elas carregam verdade. E a verdade, segundo Florence Scovel Shinn, é sempre atendida. Sempre. Sem exceção. Perceba como as palavras moldam a sua experiência. Dizer, isso demora, cria demora. Dizer, as coisas nunca fluem para mim, cria obstáculos. Mas dizer, tudo acontece no tempo certo e se adianta quando estou alinhado, cria atalhos. O universo não decide se isso é lógico ou não. Ele apenas responde. Você não está tentando convencer uma força externa. Você está ajustando uma frequência interna. E frequência ajustada atrai resposta rápida. Assim como um pedido urgente, feito no tom errado, pode ser ignorado, um comando calmo, firme e claro é imediatamente reconhecido. Florence explicava que a mente humana foi treinada para negociar com a vida, quando deveria decretar. Negociar é insegurança. Decretar é saber. E saber é a linguagem que o universo entende sem demora. Quando você fala como quem sabe, a resposta já começa a se formar antes mesmo de você terminar a frase. É por isso que algumas pessoas manifestam mudanças quase instantâneas após uma decisão interna verdadeira. Não foi a frase, foi o estado. A frase apenas revelou aquilo que já havia mudado por dentro. O universo não responde a palavras vazias, responde à autoridade invisível que as sustenta. Se você sente que tudo anda lento, não olhe para fora. Olhe para o tom interno com que você fala sobre sua vida. O universo acelera quando encontra coerência. Quando encontra alguém que não oscila entre esperança e medo, mas permanece na certeza. Essa certeza não é barulhenta, ela é silenciosa, tranquila, firme. E talvez esta seja a parte mais libertadora de todas. Você não precisa fazer mais. Você precisa alinhar melhor. Não precisa lutar contra o tempo. Precisa conversar com ele de outro lugar. Porque o tempo, assim como o universo, obedece à consciência. Quando você muda o lugar de onde fala, o universo muda a velocidade com que responde. E esse ajuste começa agora, no instante em que você percebe que não está pedindo permissão à vida. Você está apenas lembrando a ela quem você é. Se você observar com atenção, perceberá que o universo não responde de forma aleatória. Existe uma inteligência precisa, operando por trás de tudo, uma ordem invisível que reage àquilo que é consistente, não ao que é contraditório. Florence Scovel Shinn afirmava que a vida funciona como um contrato espiritual. Aquilo que você afirma com convicção se torna lei para a sua experiência. O problema é que a maioria das pessoas afirma o tempo todo, mas afirma aquilo que não deseja. Há uma diferença profunda entre pensar algo e aceitar algo como verdade. Pensamentos passam, crenças ficam, e é a crença aceita, aquela que se torna natural dentro de você, que comanda a resposta do universo. Por isso, repetir frases sem sentir, sem imaginar, sem assumir o estado interno correspondente, gera pouco ou nenhum resultado. Não porque a técnica falhou, mas porque a pessoa continuou ocupando o mesmo lugar emocional de sempre. Florence explicava que o universo responde ao sentimento da realidade. Quando algo é real para você por dentro, o mundo exterior começa a reorganizar-se para refletir essa realidade. É por isso que pessoas confiantes atraem oportunidades antes mesmo de estarem preparadas. Elas não esperam a prova para acreditar. Acreditam e então a prova aparece. Talvez você já tenha passado por situações em que tudo parecia travado. Você fazia o que podia, tentava pensar positivo, mas nada fluía. Nessas horas, é comum intensificar o esforço mental, repetir afirmações com ansiedade, vigiar cada pequeno sinal.
E, paradoxalmente, isso afasta ainda mais a resposta. Porque o universo não responde ao controle. Ele responde à permissão. Permitir não é cruzar os braços. Permitir é parar de interferir com medo. É confiar que a lei já está em ação. Florence dizia que o maior obstáculo à manifestação não é a falta de fé, mas a fé misturada com dúvida. Esse estado cria mensagens confusas, e o universo responde com experiências igualmente confusas. Para que o universo responda mais rápido, existe um ajuste essencial que precisa acontecer dentro de você: a passagem do desejo para a certeza. Desejar é humano. Certeza é espiritual. Desejo diz eu quero. Certeza diz já está resolvido. E o universo trabalha com resoluções, não com pedidos em aberto. Imagine que você faz um pedido em um restaurante, mas a cada 5 minutos chama o garçom para confirmar se ele anotou corretamente, se a comida vai demorar, se não houve erro. Essa atitude não acelera o preparo, apenas revela insegurança. Com o universo, acontece o mesmo. Quando você declara algo e depois volta ao medo, à reclamação e à dúvida, você interfere no processo. Florence usava metáforas simples para explicar leis profundas. Ela dizia que o universo é como um servo fiel. Não questiona, não argumenta, não decide por você. Ele executa, mas só executa ordens claras. Ordens contraditórias geram atrasos. Ordens firmes geram movimento imediato. Uma das maiores confusões espirituais é acreditar que emoção intensa acelera manifestações. Na verdade, emoção descontrolada gera ruído. O estado que acelera é a calma convicta. Aquela sensação interna de está tudo certo, mesmo quando nada ainda mudou por fora. Esse estado não vem da negação da realidade, mas da compreensão da lei. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada carrega uma semente. Mas essa semente só germina quando encontra o solo adequado, que é o sentimento. Se você diz palavras de prosperidade enquanto sente medo de perder, a semente cai em solo instável. Mas quando você fala a partir da confiança, mesmo que silenciosamente, o solo está pronto. O universo responde rápido quando encontra alguém que não precisa convencer a si mesmo. Quando você repete algo para se convencer, ainda há dúvida. Quando você afirma algo porque sabe, não há esforço. E o esforço é sempre um sinal de resistência. A vida não precisa ser empurrada. Ela precisa ser direcionada. Talvez você esteja se perguntando: como sair do estado de espera e entrar no estado de comando? Florence oferecia uma resposta simples e poderosa. Mude a forma como você se refere às situações. Não fale sobre o problema como algo fixo. Fale sobre ele como algo resolvido. Não como uma esperança, mas como um fato em formação. Ela dizia que o tempo entre a palavra e a manifestação diminui drasticamente quando você abandona o hábito de comentar o que não quer. Cada vez que você repete uma história de escassez, atraso ou dificuldade, você a reforça. O universo entende repetição como prioridade. Por isso, uma das práticas mais transformadoras é o silêncio estratégico. Não falar sobre o que você não deseja enquanto o processo está em andamento. Florence aconselhava: nunca conte seu plano ao medo. Quando você fala demais, principalmente com carga emocional negativa, você dispersa energia. O universo responde mais rápido quando você mantém uma imagem clara e não a contamina com comentários opostos. A mente humana foi condicionada a explicar, justificar, desabafar. Mas o espírito opera por decreto, e decreto não se discute, se estabelece. Outro ponto essencial é compreender que o universo não responde ao calendário humano. Ele responde ao alinhamento. Às vezes, algo parece demorar porque você ainda está oscilando internamente. Em outros momentos, tudo acontece de uma vez porque você finalmente parou de resistir. Não é o tempo que muda, é você. Florence dizia que quando o homem entra no sentimento de realização, a manifestação se torna inevitável. Não importa se as circunstâncias externas parecem opostas.
O universo reorganiza caminhos invisíveis, conecta pessoas, cria coincidências perfeitas. E isso acontece sem esforço consciente. Você já deve ter vivido momentos em que uma solução apareceu do nada. Um telefonema inesperado, uma ideia repentina, um encontro improvável. Esses eventos não são aleatórios, são respostas acumuladas que encontraram um ponto de permissão para se materializar. O universo responde rápido quando você deixa de agir como alguém que precisa provar algo. Quando você para de explicar por que merece, por que sofreu, por que agora é diferente. A lei não exige justificativa. Ela responde à vibração atual, não ao passado. Florence enfatizava que o agora é o único ponto de poder. Não importa quanto tempo você passou duvidando, no momento em que você muda o estado interno, o fluxo muda. Não existe histórico negativo no universo, existe apenas o comando presente. A prática diária, portanto, não é repetir frases mecanicamente, mas retornar ao estado certo. Um estado de aceitação tranquila. Um estado em que você não observa o mundo procurando sinais de falta, mas reconhece sinais de movimento, mesmo pequenos. Quando você começa a agir como quem já sabe que será atendido, suas escolhas mudam, suas reações mudam, seu corpo relaxa. E o universo percebe isso imediatamente. A resposta começa a se formar não como algo distante, mas como algo em andamento. Florence dizia que a pressa é uma forma disfarçada de dúvida. Quando você se apressa, você transmite a mensagem de que teme que não aconteça. Mas quando você confia, você caminha no ritmo da certeza. E esse ritmo, curiosamente, acelera tudo. O universo não gosta de ser testado. Ele gosta de ser confiado. Quando você confia, você para de enviar sinais mistos. E sinais claros recebem respostas claras. É simples, mas exige disciplina interna. Talvez o maior segredo de todos seja este: o universo responde mais rápido quando você se torna a versão de si mesmo que já espera o resultado. Não depois que o resultado chega, antes. Esse é o salto de consciência que Florence Scovel Shinn ensinava. Você não atrai aquilo que deseja intensamente. Você atrai aquilo que considera normal. Quando prosperidade se torna normal por dentro, ela encontra caminhos rápidos por fora. Quando soluções se tornam normais, elas aparecem com facilidade. Portanto, não observe sua realidade atual como prova contra você. Observe-a como reflexo temporário de um estado antigo. O novo estado começa agora, no momento em que você decide falar, pensar e sentir de um lugar diferente. E quando esse alinhamento acontece, algo curioso surge. Você para de se preocupar com o quando, porque internamente já é. E quando já é por dentro, o universo apenas corre para acompanhar. Chega um ponto em que você percebe que não está mais esperando a vida acontecer. Algo muda silenciosamente dentro de você. A ansiedade perde força, a urgência se dissolve, e no lugar surge uma confiança tranquila, quase inexplicável. Esse é o sinal mais claro de que o alinhamento aconteceu. Não porque tudo já se resolveu do lado de fora, mas porque por dentro você já não está em conflito com o que deseja. E quando não há conflito interno, o universo não encontra resistência para responder. Florence Scovel Shinn ensinava que a verdadeira fé não é emoção intensa, nem esforço contínuo. É descanso. É o estado de quem sabe que a lei está em funcionamento e não precisa ser lembrada. Assim como ninguém fica preocupado se o sol nascerá amanhã, quem compreende a lei não se inquieta com a manifestação. Ele sabe que o movimento já foi iniciado no momento em que a palavra certa foi dita no estado certo. Talvez você perceba, a partir de agora, pequenas mudanças sutis. Uma conversa diferente, um pensamento mais leve, uma sensação de que algo está se organizando nos bastidores. Não subestime esses sinais. Eles não são coincidência. São ecos do alinhamento interno se refletindo lentamente na forma. O universo raramente faz barulho antes de entregar. Ele trabalha em silêncio, conectando pontos que a mente não consegue enxergar.
Quando Florence falava sobre viver no fim, ela não estava sugerindo fantasia ou negação da realidade. Ela estava ensinando uma postura espiritual. Viver no fim significa agir, falar e sentir como alguém que já sabe o desfecho. Essa postura elimina o medo, porque o medo nasce da incerteza. E onde não há medo, o tempo encurta. O mais libertador é perceber que você não precisa corrigir o mundo, nem convencer pessoas, nem lutar contra as circunstâncias. O único ajuste necessário sempre foi interno. Quando esse ajuste acontece, o mundo se reorganiza quase automaticamente. Não porque ele quer te agradar, mas porque ele obedece à lei que você passou a respeitar. Existe uma maturidade espiritual que se manifesta quando você para de pedir sinais e começa a reconhecer respostas. Muitas vezes, a resposta não vem na forma exata que a mente imaginou, mas sempre vem na forma que resolve. Florence dizia que a sabedoria divina sempre encontra um caminho melhor do que o planejado pelo ego. Confiar nisso acelera tudo. Você pode notar que, ao invés de falar constantemente sobre seus desejos, começa a guardá-los em silêncio. Não por medo, mas por respeito. É como uma semente que não precisa ser desenterrada todos os dias para ver se está crescendo. O silêncio, nesse estágio, não é vazio. É confiança. O universo responde rapidamente quando você para de se contradizer. Quando suas palavras, pensamentos e sentimentos apontam para a mesma direção. Esse alinhamento cria um campo de coerência tão forte que as circunstâncias não conseguem permanecer desalinhadas por muito tempo. Algo sempre cede. Algo sempre se move. Florence Scovel Shinn lembrava que a vida é um jogo, mas um jogo sério. Um jogo onde as regras não mudam, apenas a consciência do jogador. Quando você aprende as regras, deixa de jogar na defensiva. Passa a jogar com leveza, sabendo que cada movimento interno gera uma resposta externa. Talvez a maior prova de que o universo está respondendo mais rápido seja esta. Você não sente mais a necessidade de controlar. O controle é substituído por presença. A presença te mantém no agora, onde todo o poder existe, e é no agora que a lei atua. Você começa a perceber que tudo aquilo que parecia distante estava apenas aguardando permissão. Permissão para entrar, permissão para fluir, permissão para se manifestar. E essa permissão nunca veio do esforço, mas da rendição consciente à lei. Florence dizia que quando o homem compreende que é herdeiro, ele deixa de mendigar. Ele passa a reivindicar com naturalidade, não com arrogância, mas com certeza. Essa certeza é reconhecida instantaneamente pelo universo, porque ela está alinhada com a verdade. A partir desse entendimento, suas palavras mudam de tom. Você não diz mais tomara. Você diz está feito. Não como um mantra desesperado, mas como um reconhecimento sereno. E esse reconhecimento é o sinal verde para que a vida acelere. É importante lembrar que acelerar não significa atropelar processos. Significa remover resistências. O rio não corre mais rápido porque se esforça, mas porque não encontra bloqueios. Quando você remove o medo, a dúvida e a contradição, o fluxo se torna natural. Você pode caminhar daqui para frente com uma nova postura. Uma postura de quem confia mais e explica menos. De quem observa com gratidão até mesmo os desafios, porque sabe que eles não têm a palavra final. De quem fala com o universo como quem conversa com um aliado fiel, não como alguém que precisa ser convencido. Florence Scovel Shinn deixou um legado simples e profundo. A palavra alinhada com a fé move montanhas invisíveis. E essas montanhas, quando se movem, criam caminhos onde antes só havia bloqueios. Se você carregar apenas uma verdade a partir daqui, que seja esta: o universo nunca esteve lento. Ele apenas aguardava clareza. E agora que você começa a falar, pensar e sentir de um lugar mais elevado, a resposta se aproxima com naturalidade. Você não precisa vigiar, pressionar ou cobrar. Basta permanecer no estado certo, o estado de quem sabe que foi ouvido,
o estado de quem confia que já está em andamento, o estado de quem descansa na certeza. E nesse descanso, algo extraordinário acontece. A vida começa a cooperar, pessoas surgem, ideias aparecem, soluções se formam, e tudo acontece com uma fluidez que antes parecia impossível. Quando você entende que o universo atende mais rápido à consciência do que às palavras, tudo se simplifica. A transformação deixa de ser uma busca externa e se torna um ajuste interno. E esse ajuste, uma vez feito, muda tudo. Siga em frente com essa certeza silenciosa. Fale com intenção. Pense com clareza. Sinta com confiança. O universo já sabe o caminho. E agora, finalmente, você também.